É importante comemorar os 70 anos, mas na verdade não é uma comemoração, mas na verdade é um voto de pesar, né? Devido a vários atos extremamente desumanos, não é isso, né? Que inicialmente o mundo não ficou conhecendo o que a bomba atômica produziu. Que não adianta nada ser muito sério, muito lúcido, muito consciente num mundo de loucos, não é isso, né? E a bomba atômica foi um ato de loucura e há uma série de análises de como esse projeto se desenvolveu e de como o resultado desse projeto foi usado e como é que foi decidido jogar a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, que não eram cidades de grande concentração militar, como se apregoava na época. Agora, por que jogar a bomba atômica e matar, segundo alguns dados estatísticos, né, 200 mil pessoas, 300 mil pessoas ou mais pessoas, né? E quando o MacArthur falou sobre a bomba atômica e que a bomba atômica foi jogada para poupar as vidas dos soldados norte-americanos, né? No início ele falou 100 mil vidas americanas, 500 mil vidas americanas. Depois ele falou 1 milhão de vidas americanas. Depois ele falou milhões de vidas americanas. Então, o argumento já é desumano. Então, em nome de uma certa humanidade, de uma certa parcela da humanidade do Ocidente, você pode dizimar vidas humanas de outra parcela do Oriente, né, do globo terrestre, não é isso, né? Daí envolve um problema de ética também, né, de filosofia, né, e a questão moral também, né, não é isso, né? Então, nem do ponto de vista, né, da ética, da questão moral, da filosofia de vida, jogar bomba atômica em cima de populações, né, completamente civis, sem nenhum recurso de defesa ou de ataque no sentido bélico, foi um ato realmente insano, não é isso, né? Após 1945, houve o desenvolvimento de outras armas que também têm um potencial de destruição devastador, né? Então, é claro que a abolição das armas nucleares pura e simplesmente não apresentaria uma situação de paz a partir do momento que elas fossem abolidas, porque, infelizmente, houve desenvolvimento de outras armas com potencial também bastante destrutivo, né? E também não se trata de estabelecer comparações em termos de potencial destrutivo pura e simplesmente, mas considerar que isso também deve ser levado em conta. E acho que essa reflexão de que nós continuamos produzindo armas de destruição em massa, desde a invenção da bomba atômica, torna importante refletir sobre o fato de que as condições para que Hiroshima e Nagasaki existissem, boa parte delas ao menos, continuam existindo, né? E aí a questão é refletir quais seriam essas condições. Me parece que, em primeiro lugar, a própria organização da sociedade, que, claro, teve mudanças, mas, pelo menos em dois sentidos, acho que algumas situações não se transformaram completamente, né? Do ponto de vista político, a relação de poder entre os Estados, a forma como ela ainda é exercida, e muitas vezes Estados se relacionam de maneira que pouco diplomática e muito vinculada à possibilidade de solução das divergências através do conflito bélico mesmo, do conflito armado, através do cálculo das forças, né, de cada parte envolvida. Então, as relações de poder, me parece que são um problema de natureza política que não foi superado. E me parece que também, do ponto de vista econômico, a organização da sociedade do ponto de vista econômico, enfim, ainda é majoritariamente capitalista, e eu acho que isso joga um papel importante nesse tipo de situação, na medida que muitas vezes a imposição de interesses econômicos acaba levando a reboque a decisões políticas. Porque existe um certo tipo de preconceito, né, do Ocidente, da cultura ocidental, como sendo a civilização, e a cultura não ocidental, europeia ou norte-americana, como sendo a barbárie, não é isso, né? Então existe essa oposição entre civilização e a barbárie.
quem comete esse tipo de ato não estão agindo como homens civilizados, tá certo? Eles estão agindo como missionários de um valor extremamente bélico, com uma mentalidade extremamente destrutiva, que não coloca na pauta das reflexões a questão do humanismo, da vida humana e da solidariedade, da convivência entre culturas, né, diferentes, não é isso, né? Costumes diferentes, modos de agir e pensar diferentes e assim por diante, né? Mas eles agem em nome de um valor, digamos, democracia, liberdade, autonomia, não é isso, né? Mas, na verdade, eles estão tolhendo, né, exatamente, né, essa questão de um povo, de uma dada cultura, de um dado estado, de uma dada região, né, sendo eles considerados como não ente humano, mas uma espécie de animal bárbaro, não é isso, né? Pessoas portadoras de uma raça inferior, não é isso, né? Incapaz de pensar, não é isso, né? Incapaz de produzir conhecimentos que favoreçam a vida humana e assim por diante. Bem, mas se eles fossem europeus, eles jogariam essa bomba? Não é isso, né? Ou vamos dizer que os europeus tinham a bomba. Se fosse Estados Unidos, eles jogariam essa bomba? E tem gente que até diz, não, eles consideravam os japoneses povos bárbaros, raça inferior, não é isso, né? E tem várias outras, né, tá certo? Reflexões que, na verdade, não têm sustentação lógica. E os 70 anos é comemorado para que o mundo acabe abraçando uma cultura voltada para a paz, tá certo? Levantando a bandeira contra qualquer tipo de guerra e contra qualquer tipo de uso de armas mortais, né, tá certo? Contra seres humanos. A abordagem desse tema é mediada pelo entretenimento, né? Ou seja, quando se coloca esse tema enfatizando esse aspecto que muitas vezes é explorado de um evento espetacular, de um evento, é uma palavra difícil, mas de um evento admirável, por assim dizer, de um evento fantástico. E por que eu acho que isso prejudica? Porque você pode ter uma abordagem desse tema como alguém que vê um filme, por exemplo, e se admira com a intensidade das explosões, com a cor, enfim, das chamas que são produzidas pela explosão, e acaba deixando de lado o que de fato aquilo representou, né? E de fato aquilo representou a possibilidade de aniquilação de toda a humanidade. Aquele foi o primeiro capítulo, me referindo a Hiroshima e Nagasaki, aquele foi o primeiro capítulo de uma história que, em relação às armas atômicas, veio se desenvolvendo. Se essa abordagem eivada de elementos de diversão, eu estou chamando de diversão, mas que me parece vinculadas a uma certa ideia de entretenimento, por assim dizer, faz com que se perca de vista que, apesar de que a pessoa está recebendo informação de que aquele evento ocorreu, o que é algo positivo e que é um elemento necessário para a própria reflexão, ter informações sobre aquilo, essa informação carrega esse caráter de algo fantástico, fascinante e, de alguma maneira, admirável. Isso me parece perigoso. Nós conhecemos esse tipo de esquema no sentido de ver um filme, ver explosões. Eu estou usando a expressão do filme porque me parece uma imagem bastante emblemática, tá? Mas nós estamos acostumados a esse esquema de uma certa ficção. Ainda que um filme retrate um evento da realidade, até talvez para nos protegermos, nós sabemos que aquela explosão, por mais que tenha ferido alguém ou tenha matado alguém, guarda uma certa distância de nós. De alguma maneira nós conseguimos até nos divertir com isso, por conta disso, por conta dessa ênfase em relação ao aspecto espetacular, fantástico, admirável, enfim.